A paz do Senhor, querido, a paz do Senhor, querida, tudo bem? Aqui é a quarta vigília da noite, seu canal de oração e meditação da palavra. Hoje já é o dia 23 de fevereiro de 2025 e vamos seguindo aqui na quarta vigília da noite, orando ao nosso Deus. E por que quarta vigília da noite? Eu sempre explico o porquê. É porque a noite era dividida pelos hebreus em vigílias. Começava desde as 6 da tarde ou 6 da noite, como você preferir. E cada vigília correspondia a 3 horas. Então a primeira vigília era de 6 da tarde às 9 da noite. A segunda de 9 à meia-noite. A terceira de meia-noite às 3. E a quarta vigília da noite de 3 da madrugada às 6 da manhã. E nós oramos sempre nesse período. Entre as 3 e as 6 da manhã eu gravo e coloco aqui, posto para você, né, querido? Estamos no Instagram, no TikTok e no YouTube. Se você quiser nos abençoar, por favor, compartilhe, curte, comenta, deixa o like e vamos assim, um abençoando o outro. Hoje vamos meditar na palavra do Senhor, Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 3, desde o versículo 7 até o versículo 12. E fala assim: Jesus cura outros doentes. Jesus e os discípulos foram até o lago da Galileia. Junto com ele ia muita gente da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, de Idumeia, do lado leste do rio Jordão e da região de Tiro e de Sidom. Todos iam ao encontro de Jesus porque ouviam falar a respeito das coisas que ele fazia. Jesus pediu aos discípulos que arranjassem um barco para ele a fim de não ser esmagado pela multidão, pois ele estava curando tanta gente que todos os doentes se juntavam em volta dele para tocá-lo. E as pessoas que tinham espíritos maus, ao verem Jesus, caíam aos pés dele e gritavam: "O Senhor é o Filho de Deus." Mas Jesus proibiu duramente os espíritos de dizerem quem ele era. Linda passagem, como todas as passagens bíblicas, fala de uma grande multidão que seguia Jesus, como vemos em tantas outras passagens, não é verdade? E aqui, o que me chamou a atenção, além dos sinais, prodígios, maravilhas que Jesus fazia, das multidões que ele atraía e ele libertava todos aqueles que vinham com espíritos maus, que se chegavam aos pés dele, e ele ali até dava ordem aos espíritos de dizerem quem ele era. Tantas coisas Jesus fazia. Mas o que me chamou mais atenção é que no versículo 9, preste atenção, querido, que coisa linda. Jesus pediu aos discípulos que arranjassem um barco para ele, a fim de não ser esmagado pela multidão. Eu achei lindo esse versículo, fiquei meditando. Jesus estava ali cumprindo o seu papel, cumprindo o seu dever. Ele estava ali por amor a toda aquela gente. Ele estava cumprindo o seu ministério. Ele sabia que era só pouco tempo aquele ministério e ele o fazia com amor. Só que havia uma multidão, querido, que tentava tocá-lo, que queria chegar perto, que queria receber, porque aquele povo todo estava atrás dele por causa das coisas que ele fazia. Não era por quem ele era pelo que ele fazia, era pelo que ele podia dar. E aquela multidão poderia esmagá-lo. E Jesus falou assim: olha, arruma um barquinho para mim aí, porque essa multidão está vindo com força, pode me esmagar, pode me deter, pode parar o meu ministério, pode me atrapalhar no meu propósito. Me arrume um barquinho. E eu e você, hoje, pare e medita.
estamos iguais a Jesus. Temos 1 milhão de coisas para fazer. Precisamos cumprir o nosso papel. Precisamos nos dedicar como família, como servo de Deus, como cidadão, como empregado que somos. Seja qual for o nosso papel, nós queremos fazer o nosso melhor, queremos dar o nosso melhor, queremos nos desempenhar muito bem, mas existe uma multidão que quer nos esmagar, não pelo que a gente é, mas pelo que a gente tem, pelo que a gente faz. Porque nós somos vistos, queridos, somos lembrados pelo que a gente tem. Infelizmente, isso tem acontecido nos nossos dias, na nossa sociedade, e não é desde hoje, aconteceu até mesmo com Jesus, conosco não seria diferente, não é verdade? E existe uma multidão, eminência, assim, o risco de sermos esmagados por elas, não pelo que a gente tem, mas pelo que a gente faz, pelo nosso papel que exercemos, e eles veem que a gente executa tão bem. Eu queria ser, eu queria ter, né, o que ela tem, o que ele tem, eu queria fazer o que ele faz, eu queria receber, e tudo sem reconhecer quem realmente somos, porque nós somos seres dotados de sentimentos, não é verdade? Mas muitos não estão se importando com isso, assim como não estavam se importando com quem Jesus era. E até os espíritos imundos, nós vemos aqui no versículo 11, gritavam que ele é o Filho de Deus. E Jesus fez com que aqueles espíritos não dissessem isso. Os espíritos gritavam quem ele era, mas a multidão só queria o que ele fazia. Tá entendendo? E nós estamos cercados por uma grande multidão. E essa multidão vem nos esmagar. Quando nós nos posicionamos e falamos, eu vou fazer, eu vou exercer o meu papel, eu vou cumprir o meu ministério, eu vou ser boa mãe, vou ser um bom pai, vou ser um bom servo de Deus, eu vou ser um cidadão que executa os seus direitos e deveres, eu vou ser um empregado ou um patrão que cumpre bem o meu papel. Aí vem uma multidão para cima de nós, querido, quando nós nos posicionamos e queremos fazer o bem. Talvez você se encontre nessa situação. E Jesus, se até Jesus quis um barquinho para ter como fugir, como escapar dessa multidão, dessa situação, nós também precisamos desse barquinho hoje. Eu tenho horas que olho para um lado, olho para o outro, assim, quero fugir, quero correr, quero escapar. Não é assim contigo também? Uma multidão só vem em cima por causa daquilo que a gente faz. E a gente quer fugir daquele meio, daquela multidão, para não sermos esmagados. Eu falo isso de ser esmagado sentimentalmente, ser esmagado financeiramente até, tá me entendendo? A gente precisa de um plano B, de uma maneira de fugir, de se esconder às vezes. E o próprio Jesus solicitou aos seus discípulos que mantivessem um barquinho por ali por perto, para ele poder escapar quando precisasse. E eu quero te dizer hoje, querido, nós também temos um barquinho. Nós temos esse barquinho, Deus já providenciou esse barco para nós antes da fundação do mundo. Eu quero te dizer que Jesus é o nosso barco, Ele é o nosso escape, Ele é para onde nós devemos correr quando vem essa multidão nos apertar, nos esmagar, quando vem essa multidão só porque nós fazemos. Essa multidão se levanta contra nós, nós temos esse barco a quem recorrer, para onde fugir, por onde escapar, e esse barco é Jesus. Jesus é a nossa arca. Assim como Noé pôde entrar ali com sua família
e foi livre das águas, nós temos Jesus hoje como nosso barco, nossa arca, a nossa salvação. Ele é a nossa salvação e nós podemos nos abrigar nele. Nós podemos contar com ele sempre, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero sempre esse barquinho por perto. E eu quero sempre estar perto desse barquinho, porque qualquer coisa, com a menor ameaça que seja da multidão que venha contra mim, contra meus negócios, contra minha família, contra minha casa, querendo esmagar os meus planos, os meus sonhos, querendo esmagar, destruir a minha esperança no Senhor, eu vou correr para Ele. Eu vou entrar nesse barquinho e vou estar tranquila. Vou estar tranquila. E você tem esse barco, querido. Você tem esse barco, querida, nessa noite, nessa madrugada, nessa manhã. Não sei que horário que você escolheu para estar meditando nessa palavra, mas você tem esse barco nesse momento. E a gente vai poder entrar nesse barco, poder remar para distante dessa multidão que quer nos afligir, que quer nos apertar, que quer nos esmagar. Porque assim disse Jesus, que queria nos esmagar nessa versão que eu estou lendo hoje, nessa versão bíblica. Você tem esse barco, você tem esse refúgio. Ele é o nosso refúgio. Aleluia. Escreve aí no comentário, refúgio. O nosso refúgio é Jesus. O nosso barco é Jesus, a nossa arca, a nossa salvação é Jesus. E nós podemos contar com Ele essa madrugada mais uma vez, nessa quarta vigília da noite. Assim como Ele veio sobre as águas, estendeu a mão a Pedro. Era a quarta vigília da noite, querido. Foi entre as 3 e as 6 da madrugada. Ele estendeu a mão e tirou Pedro do meio daquele vendaval, do meio da tempestade, estendeu a mão e tirou ele ali, deu o livramento daquele afogamento, porque ele iria perecer. Oh, querido, e nós estamos aqui reunidos, e ele mais uma vez é o nosso barco, a nossa arca, a nossa salvação, e nós clamamos por ele nessa quarta vigília da noite. Oremos ao Senhor. Deus, em o nome de Jesus, te louvo, te bendigo, porque Tu és Deus. Te adoramos por tudo que Tu és, Senhor. Te adoramos porque o Senhor é aquele que perdoa os nossos pecados, nos limpa das nossas transgressões. Ó Deus, o Teu sangue derramado nos limpou. Ó Deus, muito obrigada, por isso que viemos diante a Ti te adorar, Senhor. Te agradecer, te bendizer. Ó Pai amado, muito obrigada, Senhor, porque Tu és o nosso refúgio. Ó Deus, obrigado pela Tua santa palavra que sempre nos orienta, que sempre nos direciona, nos traz esperança. Por isso trazemos à memória sempre aqui a Tua palavra, fazemos esse combo de palavra e oração, porque não adianta a gente orar sem conhecer a Tua palavra, sem saber o que Tu tens para nós. E nós vemos aqui até o Teu Filho Jesus, como homem, precisou de um meio de escape da multidão que apertava, que afligia, que estava ali só pelo que Ele tinha para dar. Meu Deus, muito obrigada pela Tua orientação através da Tua santa palavra hoje. E nós encontramos no Teu Filho, Senhor, esse lugar de escape, esse lugar de refúgio. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor providenciou, Senhor. Ali nós encontramos descanso, é nos braços de Jesus. Nós encontramos refrigério, nós encontramos o acalento que precisamos, encontramos tudo. É em Ti, Jesus, é no Teu Filho, Jesus, ó Deus, é no Teu Espírito Santo, nosso Consolador. Oh Pai, por isso eu amo a Tua palavra. E eu vejo Jesus ainda como homem,
buscando esse meio, e nós estamos aqui, Senhor, nesse mundo, em meio a tão grande multidão, carecendo também, Senhor. O Senhor padeceu as mesmas dores que nós. Por isso eu oro, porque o Senhor nos entende, Jesus. Oh Deus, o Senhor viu todo o sofrimento, tudo que padeceu o teu filho por amor a nós, e eu te agradeço. Muito obrigada, Deus. Muito obrigado. Tu és bom, tu és santo, justo, fiel, maravilhoso. Te agradeço, Pai amado. Muito obrigada. Ah, Deus, por isso eu te amo. Porque eu vejo que o Senhor deixou tudo escrito aqui. E quando a gente precisasse de um refúgio, Ele fala: olha, meu filho também se refugiou. Vai e aquieta-te. Existe um tempo preparado para que nós possamos descansar também. Fugir um pouco daqueles que nos oprimem e nos apertam. E o Senhor nos dá essa legalidade através da tua santa palavra. Sim, podemos, por um instante ao menos, nos afastar, recuperar as forças em ti, Senhor, em ti, Jesus, em ti, Espírito Santo, que intercede por nós. Muito obrigada, Senhor, por esse momento na tua presença. Muito obrigada, Senhor, por esse refrigério. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ama tanto. E eu também te amo, Deus. Eu quero declarar o meu amor a ti, Senhor. Eu te amo, Deus. Muito obrigada pelo teu refúgio, porque tu és refúgio. Muito obrigada, Senhor, pelo teu Santo Espírito Consolador. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor pensou em mim, porque o Senhor sabia que eu passaria por esses momentos e que eu precisaria ser amparada. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada. Não tenho mais o que dizer, Senhor, me faltam palavras. Eu te agradeço em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém. Eu posso ouvir um amém? Glórias a Deus. Coisa linda é crer no Senhor Jesus. Obrigada, querido, obrigada, querida, por estar sempre conosco aqui, nos acompanhando. Agora nos abençoa, tá? Comenta aí, refúgio. Agora você se inscreva no canal se não está inscrito ainda. Compartilha no grupo da família, no grupo do condomínio, no grupo da escola, no grupo da faculdade, do trabalho, seja qual grupo você tem aí, tá bom? Nos abençoe. Se inscreva lá no TikTok, no Instagram, dá aquela curtida lá também, deixa o like, vai lá, comenta, refúgio também, ok? E amanhã nos vemos em mais uma quarta vigília da noite. Paz!